E agora eu queria dar continuidade com vocês a esse tópico, lendo talvez um dos textos que, junto com Isaías 1, compõe esse cenário forte da importância da moral, da intenção, do coração, no discurso profético de Isaías. Vamos abrir a Bíblia lá em Isaías, no capítulo 58, para a gente ler esse trecho. Começar lendo os primeiros versículos e depois a gente vai ler o segundo bloco. Diz assim, Isaías 58:1: Grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta, e anuncie ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a cabeça com um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável do Senhor? Pausa aqui. Isaías começa, logo de cara, a gente vê no início do capítulo 58, apresentando uma perspectiva divina do jejum que Israel tem feito. Israel tem feito um jejum, aparentemente, preocupado em cumprir com um comando divino, ou com uma ordem divina, com uma sugestão divina de jejuar, só que parece que esse jejum de Israel não é muito bem o que Deus espera. O capítulo segue uma estrutura interessante e ele tem alguns detalhes que valem a pena a gente destacar. Por exemplo, no versículo 3, aparece essa palavra, conjugada já aqui, jejuamos, tsamnu, que vem do tsom, jejum, essa palavra aqui em hebraico, uma palavra que vai aparecer no capítulo o tempo inteiro, o tsom. Então, aqui no versículo 3, como a gente leu, por que jejuamos, se tu nem notas? Então, a questão do jejum, associada a uma outra palavra que aparece aqui, uma outra expressão, que é essa ininu nafsheno, que é a sequência, porque afligimos a nossa alma. E essa palavra é bem importante também para o que a gente vai ver lá na sequência. Tá? Por que nós nos humilhamos, afligimos a nossa alma e você nem nota? Essas perguntas que Israel faz no versículo 3, elas são perguntas provocadas pelo que é dito no versículo 2. Então vamos lembrar lá o que está escrito no versículo 2. Então no versículo 2 dizia: ainda me procuram de dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Então parece que Israel, o texto está falando, Deus dizendo, Israel parece ter prazer nos meus preceitos, parece procurar justiça, mas na verdade eles estão perguntando, por que nós jejuamos e você não nota? Por que nós afligimos nossa alma e você nem vê? E depois ele vai falar que tipo de preocupação é essa que Israel tem, porque diz aqui no versículo 2 que Israel tem prazer. Que prazer é esse? E essa é uma das palavras-chave aqui do início. Por exemplo, a casa de Jacó, diz o texto, Yerpatsum, tá? Eles têm prazer em conhecer os caminhos. E depois fala que eles têm prazer, a mesma palavra, em se achegar ou em se chegar a Deus. E é esse verbo-chave aqui, o verbo hafatz, deleitar-se, ter prazer. Então, como a gente viu aqui, o texto começa, Israel tem prazer na minha lei, tem prazer nos meus caminhos, tem prazer em chegar a mim. Mas espera aí, que prazer é esse? Daí começa a pergunta, por que o Senhor nem nota quando a gente jejua? Por que o Senhor não olha para nós quando a gente aflige a nossa alma e etc? O próprio texto indica na sequência que prazer é esse que Israel está falando. A resposta divina nos versículos 3 e 4 que a gente leu
diz assim, vamos ler de novo, eu sei que a gente acabou de ler o texto inteiro, mas a gente vai ler de novo, agora olhando algumas palavras que eu queria destacar para vocês repararem. Ó, eis que no dia que vocês jejuam, né, e no dia em que jejuais, aqui a expressão beyom somechem, né, então no dia em que vocês jejuam, vocês cuidam dos próprios interesses. Olha só a raiz aqui que aparece, né? Olha, refetz, né? Então, só lembrando aqui, ó, a gente tinha aqui o verbo rafatz, né? Essa raiz aqui, que a gente pode ver, ó, het, fe e tzadeh final, rafatz, e ela se repete agora de uma maneira substantivada. Olha lá, o refetz, o interesse. Então, olha o que o texto está dizendo. No dia que vocês jejuam, vocês dizem ter prazer, ter deleite na minha lei. Mas sabe o que acontece? No dia que vocês jejuam, o deleite não é em mim, não é em chegar em mim. Sabe do que vocês se deleitam? Ó, nos próprios interesses. O jejum que vocês fazem é preocupado com vocês, somente com vocês. E só uma pausa, né? Normalmente é isso que a gente ouve sobre o jejum, né? O jejum tem a ver com a gente, uma procura minha, uma busca minha. O jejum é algo introspectivo, é algo para mim, ponto. Mas aqui o texto diz, vocês se preocupam com seus próprios interesses. E calma, vai piorar. Diz assim o texto, vocês exigem que se faça todo o vosso trabalho. Espera aí. Vocês estão preocupados com os próprios interesses, estão oprimindo os outros para que eles trabalhem por você. Eis que vocês jejuam para contendas e rixas. Olha lá, para contendas e rixas. E para ferir com um punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então a gente já tinha lido isso. Só que agora, relacionando essas palavras de deleite, de prazer, a gente vê que, na verdade, o prazer de chegar a Deus, o prazer em buscar a Deus não é verdadeiro. Na verdade, o povo jejua buscando saciar os próprios interesses. Eles querem se deleitar nas questões deles. E a resposta divina vem na sequência. Diz assim no versículo 5. A gente vai ler aqui primeiro, depois eu queria destacar algumas palavras, alguns detalhes. Deus diz, seria este o jejum que escolhi. E agora ele fala, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça com junco e estenda debaixo de si o pano de saco. É versículo 6. Será que não é esse o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolhem em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Olha só que interessante a relação do 5 com a resposta divina. Aqui no 5 é perguntado ao povo, né? Seria esse o jejum? De novo, a palavra tsom, que eu escolhi que o homem aflija a sua alma. E esse verbo afligir, né, que aqui conjugado está anot nafsho, né, anot do verbo aná, que aparece aqui embaixo, ó, a raiz aqui, ain, nun, re, e a alma, né, nafsho, de nefesh. Então seria esse o jejum que eu pedi para vocês, que o homem aflija a si mesmo? Que o homem se submeta a um sofrimento? É esse o jejum que eu pedi? Que ele enfraqueça a si mesmo? A resposta é, porventura não é esse o jejum? Que vocês soltem as ligaduras da impiedade, desfaçam as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa? E aqui eu destaquei só essa palavra, para vocês verem um paralelo. Os pobres desabrigados?